E aí pessoal, temos aqui com mais um vídeo no canal, tudo bem com vocês? E hoje pessoal, um vídeo especial, a tão prometida gameplay de Demônio Kandariano, tutorial completo dessa categoria, beleza? Eu tenho sentido que alguns estão com bastante dificuldade nessa área e resolvi fazer um vídeo não só para ajudar esse pessoal que está meio perdido, como jogar de demônio, não sabe qual escolher, mas também porque a gameplay de Demônio Kandariano no Evil Dead é uma das mais difíceis que eu já vi nos jogos assimétricos e também ela não é tão intuitiva como é a de Survival, Sobrevivente. Então, antes de mais nada, se inscreve aí, compartilha com algum amigo seu que também está querendo aprender sobre essa gameplay de Demônio Kandariano, dá like e agora sim, simbora pro vídeo. Mas e aí? Eu comprei o jogo, vou começar agora, quero jogar de killer, quero jogar de assassino. Qual deles eu escolho? Qual deles é o melhor? Você vai pegar, obviamente, eles level 1. Eu tô level 45 porque eu já tô bem avançado no jogo. Mas você vai pegar os 3 demônios level 1. Lembrando que, diferente de outros jogos, eles não são um indivíduo só. Eles são um grupo de demônios, um grupo de assassinos. Então você tem o Lorde de Guerra, que é a Henrietta, para quem tá ligado na lore, o Marionetista e Necromante. São os 3 que nós temos disponíveis até o momento. Dito isso, eu, como veterano, vamos dizer assim, eu recomendo fortemente que você escolha o Necromante, porque os outros killers level 1, eles não vão fazer uma pressão tão grande como o Necromante level 1. Por quê? Porque o Necromante, essa aqui é a parte da árvore de talentos, que eu vou explicar isso em vídeos posteriores, não vou explicar nesse para não ficar tão longo. Mas o que eu ia falar sobre ele é que ele tem o Flautista, a habilidade ativa que todo killer, todo assassino do Evil Dead tem, que ela, no caso do Necromante, ela vai dar um buff de dano, ela vai aumentar o dano e a defesa das unidades malignas que você invoca e que estão por ali ao redor dessa área de efeito. No caso ele tem 50 metros, você pode aumentar para 55 metros depois, quando você tiver mais nível e tiver upando o personagem. E aí o que acontece? Com esse buff você vai poder melhorar o ataque e as habilidades, juntamente com a defesa que ele também vai dar. Então é uma melhoria muito boa para esse exército das trevas, né? Que é o Evil Ash, o Esqueleto de Elite e o Esqueleto normal. Como eu falei, aqui os assassinos eles vêm em grupos. Então nós temos a unidade básica, que é esse aqui, que eu estou no meio dele. Posso até aproximar um pouco aqui para ficar melhor para vocês. No caso, essa daqui é a unidade básica, vou dar um zoom out. É um esqueletinho que pode ser até... Você, não, isso é muito mequetrefe, mas ele realmente dá bastante dano. A gente começa tipo com os atributos. Essa aqui é uma parte muito boa para você ver o que cada unidade tem, o que cada unidade oferece. No caso, defesa, dano, velocidade, técnicas. Você tem que dar uma olhada aqui, nem que seja por cima, para você estar ligado. Por exemplo, essa unidade aqui, que é a unidade básica esqueleto, ele tem uma estocada, que ele joga o braço para trás, dá uma estocada, carrega um pouco, dá bastante dano. Tem um grito de guerra, que ele dá uma estocada no chão, dando um knockback nos sobreviventes que estão ao redor. E o esquiva, que é tipo uma esquiva normal de survival, só que tem um tempo de recarga. O Esqueleto de Elite, se você for ver aqui nos atributos, ele já tem uma defesa maior, um dano, velocidade e técnicas. Mas não se enganem por esse tipo de atributos, porque você pode ver aqui, ele tem muita defesa, pouco dano. Não se engane. Na hora que ele começar a bater o ataque leve e o ataque pesado, você vai ver bastante diferença. Então, não necessariamente isso aqui é a regra. E no caso dele aqui, ele tem o Tridente Esmagador, que também é uma estocada no chão, que dá bastante dano e dá um knockback em área do pessoal. Então, ele dá uma porrada no chão. O pessoal que está ali e não esquivar, vai tomar uma porrada e vai ficar um pouco para trás. Dá bastante dano isso aqui. E ele também pode segurar a habilidade para ele dar um avanço e chegar mais rápido nos sobreviventes. O arremesso de tridente, ele basicamente pega o tridente e joga
por grandes distâncias até, causando um dano considerável, principalmente quando está com o buff do flautista. E a unidade chefe, né, que até então foi unidade básica, unidade elite e unidade chefe, que é o nível maior de poder que você tem quando invoca, que é o Ash Maligno. Ele tem os atributos dele aqui, né, bastante defesa, bastante dano, velocidade, técnicas. Ele consegue invocar mais esqueletos, que é a técnica Ossos do Ofício. Ele consegue ressuscitar esqueletos, que ele aperta, no caso aqui do PC, o 2, e na área que ele tá, ele vai revivendo os esqueletos que já foram mortos. Revigoramento Infernal, que até então é o único que consegue se curar no agarrão. Ele vai agarrar um determinado survival, vai levantar ele e vai sugar a vida dele. Se nenhum outro survival sobrevivente bater nele e tirar ele dessa animação, ele vai terminar e vai causar bastante dano, dependendo do tanto que ele está upado nos atributos na partida, né? Esse era o adendo que eu queria fazer. Você vai começar com ele. Então, assim, para mostrar na prática, eu vou resetar a minha árvore de habilidades, vou estar level 1, não tá com nada. Só no caso aqui que não tem como resetar isso aqui vai ficar ainda comigo, porque isso aqui você desbloqueia assim que você atingir level 15. Isso aqui já tem, mas os outros você vai desbloqueando assim que você atinge level 15, level 25 e level 45. E vamos para a partida. Ah, e lembrando que naquela parte lá dos exércitos, cada unidade daquela tem as suas habilidades próprias. Unidade básica, unidade elite e unidade chefe. E vamos de gameplay. No começo da partida é preparação e coleta de orbes. Vocês estão vendo isso aqui, ó. Isso aqui é a orbe de energia. Eu preciso delas para fazer ações malignas contra os sobreviventes. Então vou passando aqui, ó. Começo da partida, eu não tenho muito o que fazer. Tenho que coletar essa energia aqui para fazer alguma coisa. Vou estar tipo level 1. Não vai dar para fazer muita coisa. Por mais que você esperneie e queira matar todos, não é assim que funciona. Você vai ter que coletar orbe, garimpar energia, para daí sim aumentar o seu nível e você poder fazer mais coisas contra os sobreviventes. Tipo aqui nós temos uma armadilha. Nós temos 3 tipos de armadilha: a armadilha de baú, a armadilha de susto e a armadilha da árvore. O que cada uma dessa faz? Da árvore, eu gasto aqui 15 de energia. Toda vida que um sobrevivente passar aqui, ele vai ser assustado pela árvore, a árvore vai se mexer. Aumenta bastante o medo, isso é muito bom. A de susto, toda vida que um sobrevivente passar aqui, ele vai tomar um susto, vai aumentar um pouco do medo dele. E ele ainda vai brotar uma unidade básica aqui. Dependendo de como tiver sua armadilha upada, pode invocar unidade elite. E a armadilha de baú, que você pode estar alternando entre a mão do Ash e o mini Ash. A mão do Ash, ela vai estar tirando HP, vida do sobrevivente que abrir essa caixa, e os mini Ash vão estar tirando alguns itens que o survival tem. Então toda vida que ele abrir aqui dali, vai dar ruim para ele. Vamos pro próximo. Nós temos esse mapa aqui, que é o primeiro mapa, ele é bem grande. Uma dica que eu dou é você localizar onde que está o objetivo da adaga e o objetivo da página. Dito isso, você vai fazer um contorno entre eles. Ó. Os dois estão aqui, eu nasci por aqui, eu vou para cá, para mim poder encontrar os survivors. Enquanto eu não encontro eles, vou garimpando, fazendo aquela coleta de energia aqui nas orbes. Apareceu alguma coisa aqui, ativo. E principalmente vocês têm que ir atrás das caixas, para vocês poderem ter mais XP, porque a caixa, o baú, onde você coloca a armadilha, é onde você tem o maior ganho de XP. Então priorizem as caixas. Você viu aqui, ó, que eu fiz aquela artimanha, contornei mais ou menos por onde ele estava e achei já os 4.
2 aqui e 2 na minha direita. Depois que você fizer isso aqui, ó, colocou, tá vendo que ficou um pouco ali, ó, ficou 2 naquele ícone do lado direito inferior. Eu tenho acesso a isso daqui. O que seria isso aqui? E são melhorias que você faz dentro da partida. Então você pode, antes de entrar na partida, você tem a árvore de talentos, você pode deixar as melhorias lá, e você tem as melhorias que você coloca dentro da partida. No caso aqui, o que eu quero de início? Portal básico, para eu poder invocar minha unidade básica, e vou botar um pouco em possessão, que vai dar mais vida e um pouco mais de dano de unidade possuída. Agora vamos atazanar Survival. Lembrando que eu tenho a minha habilidade ativa. Minha habilidade ativa é o esqueleto flautista. O esqueleto flautista ele vai melhorar meu dano e minha defesa. Então fiz isso aqui, ó. Aqui, ó. Só que eu deixei ele muito longe, então não fez tanto efeito assim. Eu tenho também um avanço demoníaco que eu posso assustar os survivors, ó. Sobreviventes. Eles estão aqui, vou colocando armadilhas. Viu? Aperto o F para possuir. Lá vamos nós. Tome. Viu, ó? Estocada no chão. Não é boa. This isn't just light, it's illumination conjured Lá vamos by nós. the chosen one. Pronto, eu já tenho mais ponto de melhoria. Posso botar em quê? Posso botar em armadilhas, que ela vai aumentar o medo do survival. O medo é aquela barra que fica embaixo da barra branca ali no canto esquerdo superior. Então esse aqui, ó. Pegar mais energia. Você sempre vai querer estar cheio de energia para causar mais dano aos survivors e aumentar as possibilidades de você derrubar eles. É muito bom. Ó, sempre procura um sobrevivente que tá sozinho. Aí. Ele tá sozinho. Ele correu porque ele sabe que se ele ficar só aqui eu vou amassar ele. Aí, 1, 2. Você vai alternando entre ataque leve e ataque pesado. 1, 2. Ataque pesado. Derrubei. E vai fazendo isso. Se você puder fazer isso também, ó. Ataque leve, pesado. E também a habilidade, a estocada. Aí você já meio que reseta. Já pode ir pra cá. E o cara já desconectou. O cara não levou fé no time. 1, 2, 3. E ele vai esquivando. Porque se ele não se esquivar, aí ele toma. O avanço demoníaco que eu falei. Posso fazer isso aqui. Que eu vou dar uma investida e vou assustar o survival. Com isso eu também aumento o medo dele. Quanto mais medo o survival tiver de mim, melhor. Que eu possa até possuir ele. Aqui nas melhorias de nível, ó, você pode parar para ver, porque tipo, tem armadilhas, que se bota mais medo na hora de se colocar armadilha de susto, e também no level 3 você habilita a chance de spawnar as unidades elite. A visão demoníaca é o mais meme, porque isso aqui é detecção de sobreviventes que estão no mapa. Então, conforme você vai indo e o sobrevivente vai fazendo barulho, vai dando tiro, vai dirigindo o carro,
eles já vão se entregar, ou você vai achar eles bem antes de você upar qualquer nível disso aqui. Então, deixe isso aqui sempre por último. Não gasta ponta à toa disso aqui. O chefe, depois de um determinado tempo e nível, você vai poder invocar ele. Você não vai poder invocar ele logo, tipo, no comecinho dos objetivos. Então, você vai upando, tipo, Elite. No caso, eu vou colocar aqui a armadilha level 3 para spawnar logo as invocações de Elite. E no caso tem possessão também, que a possessão aumenta vida e dano do possuído. Aqui também no portal básico, edição de custo de portais, de armadilhas, edição de tempo de recarga de portais e armadilhas, dano e vida de unidade. Isso daqui é a mesma coisa pro Elite e também a mesma coisa pro chefe. E aqui eles vão ter um buff muito maior quando ele tiver maximizado, então sempre tem que maximizar alguma coisa. Aqui eu dei uma espalhada nos pontos para exemplificando para vocês. E aqui também tem a energia infernal, que você pode aumentar a capacidade e a regeneração de energia. Eles saíram daqui. Vou para cá. Vou botar o flautista aqui. How I've missed these. Viu que na armadilha de susto spawnou. Eita. Spawnou uma unidade elite. Pronto, é tudo que eu queria. Uma unidade elite aqui dentro. Tá com o buff do flautista, tudo que eu queria. Vou botar aqui a armadilha de susto, para aumentar o nível de medo deles. Vou usar o avanço demoníaco, sempre tentando pegar mais de um. Possuir um survival, isso é muito bom. Não consegui fazer nada, mas é isso. Ele tava com uma escopeta muito boa. Infelizmente não deu. Vamos lá tentar pegar mais energia. E todo demônio candariano ele tem uma habilidade dessa. No caso do necromante, é esse flautista que aumenta os atributos. Melhora os atributos das unidades malignas. No caso do Lorde de Guerra, ele também tem uma habilidade parecida com isso, só que é um buff menor e ele é em área, não com a área tão grande quanto o do flautista, mas é até boazinho. Aí então, o que aconteceu agora? Os sobreviventes eles pegaram as 3 partes da página e liberam esses objetivos aqui para eles, ó. A adaga candariana e a página. Eu tenho que impedir os survivors de fazer qualquer coisa, como todo jogo assimétrico. No caso, eles estão dirigindo um veículo, como eu já disse, o veículo entrega posição. E vamos lá, eles estavam sem recursos, estavam sem refrigerante para recuperar a vida, sem escudo. Então, eles vieram aqui para ver se eles têm alguma sorte na vida. Eu vou botar o flautista aqui. Uma trapzinha aqui. Vai dar muito bom. Gotta find me some more of these. Eu errei o negócio. I'll split you down the middle. É, o buff do flautista não tá vindo nele aqui. Ele tá bem curto.
Eu achei que ele tivesse um I don't raio want to spend any more de time here efeito than I maior, have mas to. não Let's tem. finish this thing. Paciência. Porque eu tô muito mal acostumado a usar ele com alcance de 55 metros. Eles estão se armando, estão pegando escudo. Estão fazendo feijão com arroz. That's for Linda. Já que ele tá aqui, vamos derrubar ele, né? We got a 1053. Isso, já We era. gotta help. Eu coloquei ali porque eu achei que ia derrubar ele rápido. Derrubei ele rápido. I don't want to spend any Já more posso time here than I invocar have o to. chefe. Finish this thing. Let's get back to work. Vou continuar com os pontos no portal básico. E ali, como vocês podem ver, no canto central inferior, a gente tem a caveirinha ali, que está como 1, que é a unidade básica, que eu posso invocar ela tanto na hora, como deixar uma armadilha de susto para assim que o survival aparecer, ele invocar elas. Não necessariamente eu posso só colocar elas e elas brotarem no chão. Opa, deu uma bugada aqui. Ali no segundo a unidade elite. E no meio, que é o 1+2, a unidade chefe, que é a unidade suprema. Aqui vai causar mais malícia, mais medo e terror nos survivors. Aqui eles estão de carro, eu posso possuir o carro deles. Pronto. Não é muito bom você possuir o carro, porque gasta muita energia. Só possua se você estiver tentando tirar a saída do survival. Tipo, tem um carro só nessa região. Então você bota o... Você faz a possessão dele. Se o survival tiver que ir a pé, é melhor. Sempre vai ser melhor. Our foes have discovered the location of the Kandarian dagger. Perhaps they weren't clear. Exterminate them! Coloque todas as unidades possíveis que vocês puderem. Pronto, spawnou o vozão. Botei a habilidade dele. I'm not even. Buckle up, bonehead. O flautista ali tá protegido. Então é isso. Bora lá. Toma, derrubei um. Pode só derrubar esse. Toma. Ixi, não deu. Chimps never disappoint. You're gonna get through this. I Ainda actually conseguiu, velho. That one's for you, Chet. Ele vai tentar tirar. I wanted to become a thing. Oh, son. Capitão América de escudo. All right. Here we go. Just point me at the bad guys. I call this one the Ash Gash.
Deixa eu tentar derrubar ele aqui. It's close to the bone. Eu não consigo pegar ninguém. Hey, if I can hold it, I can play a Jedi. Our enemies have seen É isso. the dagger, the Tá realmente Kandarian difícil. dagger, the one they're not supposed to get. Maximizar aqui a unidade básica. Sempre decore onde eles estão, ó. Eu estava aqui, acampamento Louro Verde. Porque quando terminar o... Eita. Aí, não. Eu quis dizer aqui. NA tutorial. Sempre fique de olho no término e na localização de onde você está. Porque você vai ser teleportado depois que um objetivo for completado. E você vai precisar ir lá. Vai depender de onde o RNG vai te colocar. Ele colocou tipo 500 metros depois. Ele pode colocar mais ou menos. Tem muita RNG dentro desse jogo, então se preparem. O que você tem que fazer aqui no caso? Tem uma casa aqui. Bota o flautista aqui, ó. Ó, o cara já tá atrás aqui, ó. Ganhou de mim. Ganhou de mim na gameplay. Ha! I made light. Let's see you primitives do that. Eu vou tentar matar eles aqui na marra, mas vai ser difícil. Um negócio que faz muita falta. É as suas habilidades upadas na árvore. That, my friends, is folks, you're gonna want to take a look at this. Os caras estão me amassando e olha que são só 3. What? You never saw a guy and Vamos lá. oh, son of a somebody shot me. Esses caras aqui, eles provavelmente estão todos level 25. This is not my first rodeo. Eu queria poder... Next one of you primates even touches me. Hey, hold your fire, Annie, Terminou aqui. Our enemies have obtained the No lost caso, eles pages. estão... Have you lost your taste for their pretty skin? Eles estão lá no canto do mapa. O que eu posso fazer aqui? Tirar um carro deles We have lost control of the dagger e fazer com que and eles lost morram the pro pages gás, of the porque Necronomicon. depois que The Dark a Ones adaga must e a not página são fall. recuperadas pelos survivors, eles vão ter que ir para os Dark Ones, são sombrios. Eles precisam exorcizar os sombrios para ter acesso ao livro dos mortos. Então, o que eu posso fazer aqui é pegar o veículo deles, fazer com que eles fiquem atrasados e morram pro gás. Eles já estão bem perto. Não vai dar de fazer estratégia, não. Eu deveria ter olhado o mapa. Pegar a melhor rota. É, não deu. Paciência. Vamos pro endgame. Aí, ó, chegou aqui, eles vão tentar fazer isso aqui. Oh, droga. honey. You got real lucky. Vou tentar matar eles aqui.
Mas o outro vai passar, então vai ser difícil. I call this one the Ash. Quase, hein? Vou juntar ele aqui. Now I'm bad. Ué. Lagou? Aí é osso, tô tentando fazer um tutorial aqui maneiro. E o negócio laga. I am getting pretty sick of being possessed by evil. Rise and shine, Sleeping Beauty, and get up and set. Pronto, aí aqui. Trick On your me. feet. Stick with me. Your soul will be mine. Stay down. Derrubei. Know what's good for Ressuscitei. Fiz a possessão. Tô dando tiro nele aqui no chão. Eu não sei se isso é um bug, se é um exploit, mas tem funcionado. gonna make you dance like a puppet. I miss you, baby. Então é isso. Um já foi. Oh, hell. Tell her I love her. Gasta toda a bala dela aqui. Ela tá com a marreta lendária. Vai ter sempre um limite de medo que Don't você hurt vai me. poder possuir. Please, it's me. E assim que eu possuí ela, deitei os dois. Help me, please. Vai tentando desviar, dando tiro. E sempre assim. Tentar ao máximo causar medo e dano e acabar com os recursos dos sobreviventes. No mais é isso. Esse é o primeiro formato que eu faço de vídeo. No caso de tutorial, dando dicas, ensinando ali na hora, na chincha. Eu agradeço muito ao pessoal que está me apoiando, que está curtindo os vídeos, deixando um like. Ah, e fiquem ligados no nosso Discord, para estar sabendo quando vai ter live. No YouTube, obviamente, que é onde vocês vão estar vendo esse vídeo. E na Twitch, que a gente vai estar fazendo nossas lives. Elas estão acontecendo esporadicamente, então fiquem ligados no Discord, principalmente, que é onde eu vou estar anunciando. E vocês vão poder ver a gente ao vivo. Show de bola. Obrigado de coração. E é isso. Não se esqueça, na vitória, na derrota, temos isso em Boca Falou!